paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão agora me vendo e ouvindo. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra que eu quero ler neste dia, que encontra-se em Efésios, capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu vou repetir que é muito importante, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E quero aproveitar também a primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, eu quero pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E quero também agradecer todos os irmãos, as irmãs, que com muita gentileza têm colocado o seu comentário. Isto é muito bom, que dá-nos uma noção de como está sendo recebida a palavra. Então vamos comentar rapidamente. Meus irmãos, tanto Pedro como Paulo trouxeram uma palavra tão poderosa, meus irmãos, que ultrapassa até certo ponto a nossa capacidade finita, a nossa racionalidade finita para entender as coisas tão profundas como é a presciência de Deus, como é a soberania de Deus, como é a onisciência de Deus. E além do mais, poder ter uma ideia, uma compreensão, embora pequena, do grande amor de Deus para com a humanidade. Aqui em Efésios, no capítulo 1 e versículo 4, fala a respeito de uma eleição. Isso é coisa importante. E nessa eleição, ninguém saiu procurando voto, nem pediu voto. É uma eleição dentro da sabedoria e da soberania divina. E alguém poderá perguntar, mas quando foi essa eleição? Eu não sei te dizer. Se procurar por maiores capacidades na Bíblia, não sabe dizer. Mas a palavra nos diz que foi antes da fundação do mundo. Meus irmãos, segundo a palavra, a fundação do mundo começa em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Porque nós vemos que o versículo 1 e versículo 2 está apresentando já a terra, já existente. E apresenta que no princípio Deus tinha criado os céus e a terra estava sem forma, vazia, e outras não tinha forma. Eu tenho a impressão que ela era como um bolo, alguma coisa mole, que não dá para pegar uma forma. E havia trevas tremendas sobre a face do abismo. Mas uma coisa existia. O Espírito de Deus já estava presente ali. E a palavra diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, o Espírito de Deus é eterno. Por isso nós falamos, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Mas quando Deus determinou para criar a terra, esse princípio, no versículo 3, começa a obra da criação.
E qual foi a primeira obra da criação? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Não foi a luz do sol, nem a luz da lua, que eles foram criados somente depois, me parece, no 4º dia, meus irmãos. Mas antes de tudo isso, Deus, que é infinito, que é soberano, que está acima da eternidade, ele já conhecia todas as coisas. Porque se Deus não conhecer todas as coisas, é um Deus finito, é um Deus pequeno, não podemos chamar de Deus. Mas Deus, que nós cremos, que nós pregamos, é aquele que conhece todas as coisas, está acima de tudo, e tem todo o poder, meus irmãos. Deus tem todo o poder, não é pelas metades. E a palavra nos fala que esse Deus tão poderoso, numa época que não tinha ainda essa criação da terra. E diz aqui no versículo 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 12, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Fomos eleitos segundo a presciência. Eu não existia, meu pai não existia, a terra não existia ainda, o jardim do Éden não existia, Adão e Eva não tinham existido. Mas a presciência divina, a onisciência, aquilo que sabe tudo, ele anteviu milhões de pessoas, que seria descendência de Adão, que ele soprou nele o fôlego de vida e fez segundo a sua imagem e semelhança. E essa descendência, que agora vem um pouquinho deteriorada na semelhança de Deus, porque pecou, tem apenas um reflexo. Mas, olhando então na época de Adão para cá, ele veria o homem assim. Mas ele está olhando antes de Adão, antes que ele criasse o jardim do Éden. Ele me viu, ele te viu, você que é crente, pelo seu poder. E ele te escolheu, te elegeu, porque você estava em Cristo. Nos elegeu nele, em Cristo. O versículo 2 diz assim, bendito Deus e Pai, aliás, versículo 3 de Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, ele nos viu em Cristo. Poderoso, né, meus irmãos? E aí, nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, quando ele está criando a terra, que começa versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, você já estava eleito. Eu já estava eleito, mas não existia. É como também Pedro ainda diz, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisa de riqueza que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo. E podemos dizer, nesse período de tempo que ele nos está elegendo. Então, nós fomos libertos pelo poder desse sangue. E diz Pedro, que foi agora conhecido nos últimos dias, conhecido agora. Pedro está falando que ele foi conhecido então. Já era até nos dias de Pedro, porque Pedro foi contemporâneo de Jesus, ele caminhou com Jesus, ele andou sobre o mar, Jesus segurando ele pela mão, e ali ele foi conhecido nos dias atuais. Então, meu irmão, minha irmã,
Você que está me ouvindo, você é abençoado por Deus antes da criação do mundo. Já estava no plano divino te encontrar em Cristo. Por que encontrar em Cristo? Porque ele viu que você recebia Jesus como seu Salvador. Que coisa gloriosa! Ele anteviu na sua presciência que você aceitaria Jesus como Salvador. E eu posso até dizer que milhares que podiam estar a teu lado, ou milhões que ele também viu, rejeitaram. E como rejeitaram, foram para a perdição. Mas você e eu que aceitamos, fomos para a salvação e fomos eleitos para essa obra tão poderosa nesse futuro, tão poderoso na eternidade com Cristo. Permaneça na fé, permaneça com Jesus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, e que Ele te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço, Senhor, porque Tu me elegeste em Cristo, Senhor. Me escolheste, Senhor, antes da criação do mundo, e me desse essa paz, essa salvação, pelo poder do sangue que foi derramado, Senhor, na cruz do Calvário. Pai eterno, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.